Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira, às 10h30 aqui no Projeto Seja Luz. Quero agradecer vocês que já estão conosco, as pessoas aqui que já começaram a entrar. Quero também falar um pouco da Top 37, que sempre vem nos acompanhando, sempre vem nos dando uma internet de qualidade. E quero conversar com vocês hoje sobre nós estamos no clima aqui da campanha da fraternidade, que o lema é fraternidade e políticas públicas, seja liberado pelos direitos e pela justiça, né? Então, o Seja Luz hoje vai ser baseado com esse tema. Enquanto vocês vão compartilhando, eu quero convidar vocês a mandarem os seus pedidos de orações, né? O Alexandre Leal já está nos acompanhando aqui. Alexandre, manda seu pedido de oração pra gente quer rezar aqui com vocês. Tem o nosso setor ali de oração que está fazendo a intercessão. Sempre pede pelas orações que vocês enviam aqui na nossa transmissão. A Silvana Barbosa já está conectada com a gente. Silvana, manda seu pedido de oração pra gente também. E eu quero convidar vocês que estão nos assistindo para compartilhar, né? Vai lá, clica aqui para compartilhar e no seu Facebook e copia o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, para o seu amigo, para o grupo da família. Compartilha esse momento, essa transmissão de hoje. Enquanto vocês vão fazendo esse compartilhamento, eu vou pedir para o pessoal tocar mais um trechinho da música do hino da campanha da fraternidade. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda a ganância e tentação. Arrependei-nos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo de novas criaturas, somos em Cristo de novas criaturas. Olha, tem mais gente aqui conectada, que é a do Carmo, né? A do Carmo que vem sempre nos acompanhando, né? A família do Carmo já participou aqui com a gente no Projeto Seja Luz e ela está pedindo uma oração, né? Porque você está passando por um momento triste. Do Carmo, pode ter certeza que a gente vai fazer essa oração aqui, né? Durante o projeto a gente tem a nossa equipe, né, de intercessão. E no final da nossa transmissão a gente sempre se reúne e faz uma oração na intenção de todos os pedidos que são mandados aqui pra gente. A Jéssica Laureano também está nos mandando uma boa noite e pedindo oração pela sua saúde e a recuperação do seu namorado. A Yane desejando uma boa noite pra gente. O Donizete, a Elda, que pedindo orações pela saúde da sua avó. O Flávio, que já está nos acompanhando também. Flávio, você esteve aqui há um tempo atrás com a gente, né, Flávio? Compartilha lá, manda seu pedido de oração. Manda lá no grupo do EJC, Flávio. Você tem muito grupo de EJC. Manda lá nos seus grupos. O Adrilson pede para sua família. A Ana Rosa Braga está desejando uma boa noite. O Tiago Fátima está pedindo orações, porque amanhã ele vai na noite de louvor lá no grupo de oração Rainha da Paz. A Silvana Barbosa pede orações por toda a sua família, pede saúde, paz e sabedoria. A Yane Neves, ele quer agradecer pelo dia de hoje e que ela agradece que Deus é muito bom o tempo todo. O Alexandre Leal, que sempre participa aqui com a gente, ele pede orações por todos os doentes e também que
pede orações por sua mãe, que fará os exames amanhã. Que Deus abençoe. Sim, a gente pede, Alexandre, que a gente vai pedir, né, nas orações de hoje, que Deus abençoe muito os exames da sua mãe. A Marlene está nos acompanhando, a Vanessa Couto, que está pedindo para que ilumine todos os líderes políticos. Isso acho que o Brasil está precisando muito, né? Que principalmente agora nessa mudança de política, que Deus ilumine bastante a mentalidade desses políticos, que eles mudem bastante a realidade do Brasil, que está passando por momentos difíceis. A Donizete pede orações por sua família. A Juliana Dias também pede orações por sua família. Então, eu já entrego esses pedidos ao Espírito Santo, né, a Deus, que Ele guarde essas orações, que Ele aceite essas orações, que façam o que vocês pedem, né, que se for o momento, que Deus abençoe todos esses pedidos que vocês estão fazendo. Quero convidar a todos, né, para a gente rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar o Juarez, que vai trocar uma palavrinha com vocês hoje. Juarez, com vontade. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolhestes de amar quem não mereces. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolhestes me tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Projeto Seja Luz, o nome excelente, para ser luz, sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado ao pessoal todo do Projeto Seja Luz pelo convite. Vou me apresentar primeiro, para você que está do outro lado aí, nos assistindo. Vou me apresentar, eu sou Juarez Cunha, eu sou psicólogo de formação, sou professor de Sociologia, Filosofia, trabalhei com outras disciplinas e estou hoje gestor da Secretaria de Políticas Sociais no município de Córrego Fundo, município aqui vizinho à cidade de Formiga. E o tema de hoje, a gente vai iniciar as nossas conversas sobre políticas públicas. Fraternidade e política pública é a nossa discussão quaresmal. Fraternidade e políticas públicas. E o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. Uma passagem bíblica que mais me chama a atenção são os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Política pública é isso, na verdade. Política pública é a gente tratar desigualmente os desiguais, dar a quem precisa, tentar a gente achar uma equidade, um equilíbrio social. Isso é a ideia de políticas públicas. Para começar o tema de hoje, política pública, para quem está nos assistindo, vai pensar da seguinte forma: mas política é o político que está em Brasília, e aí fica muito fácil eu transferir responsabilidade para aquele que está em Brasília, para o Estado. O Estado não tem nome, o Estado não tem cheiro, eu não consigo pegar no Estado. E aí a gente tem uma fala de um filósofo, um pensador, Jean-Paul Sartre, ele vai dizer o seguinte, que o inferno são os outros. Então o que eu não consigo, a minha limitação humana, eu transfiro para alguém. E ultimamente nada melhor que transferir a culpa para o Estado. Das minhas mazelas pessoais, eu transfiro para o Estado. Muito fácil eu fazer esse formato. Até a música de introdução aqui, humano demais
né? Tem coisas que eu não dou conta, eu como ser humano, eu como psicólogo, eu como gestor, como pai, sou pai de 2 filhos, casado, sou o 11º filho de uma casa de 11 filhos, 10 irmãos, e mesmo assim tem coisas que a gente não dá conta, então a gente devolve para Deus, né? A gente vai pensar da seguinte forma: se você dá conta, quem sou eu para julgar? Partindo então do início aqui da ideia de políticas públicas, da onde que vem políticas públicas? Por que a campanha da fraternidade esse ano está falando disso? Na verdade, a CNBB, quando ela propõe um tema da campanha da fraternidade, esse tema já foi discutido há anos. Então, não é porque a gente vive um momento político turbulento ou coisa assim. Na verdade, o tema já é proposto há algum tempo atrás. E o tema para 2019 já era previsto que seria fraternidade e políticas públicas. O ser humano, quando ele resolve juntar em sociedade, ele se unir, para alguns pensadores o homem vai ser mau por natureza, para outros pensadores o homem vai ser bom por natureza, mas para os contratualistas a gente une por um contrato social. Esse contrato social pode ser via de leis, moral, costume, hábito, e a gente faz um contrato social para a gente viver em harmonia. Depois desse contrato social que já está vigente, né, há muito tempo na história da humanidade, a gente vai ter então uma ideia de cidadão. E quem que é o cidadão? Será que o cidadão é aquele sujeito que mora na cidade? E na verdade a gente vai perceber que para a gente falar de política pública, eu tenho que ser cidadão. E para eu ser cidadão, eu vou ter que passar por alguns critérios aqui que são direitos. E aí a gente vai ter os direitos políticos. Lá na Grécia Antiga a gente começa a ter uma ideia de democracia, não é democracia de hoje. É democracia do grego antigo, onde quem participava era o homem livre, mulher não participava, escravo não participava. Aí então tem os direitos políticos. Andando um pouquinho na história da humanidade, eu caio nos direitos civis. E aí direito civil a gente já esticou nossa conversa. Direito civil vai ser direito de opinião, de expressão, de ir e vir. E até a gente chegar, depois da Segunda Guerra Mundial, nos direitos sociais, que é o tema marcante para a campanha da fraternidade de 2019, para a gente promover o reino social do coração de Jesus. Eu tenho que ser cidadão. Para eu ser cidadão, eu tenho que gozar de direito político, direito de voto, votar e ser votado, direito civil, ir e vir, expressão, opinião, e direito social, direito ao trabalho, a uma moradia digna, a educação gratuita, a saúde gratuita. Então, para eu falar que eu sou cidadão, para eu falar em política pública como cidadão, eu tenho que passar por essas 3 esferas do direito. E para essas 2, na verdade, direito de primeira geração e depois segundo, direito social. E tem uma terceira geração que a gente vai falar, são direitos diversos. Por exemplo, direito dos idosos, direito das mulheres, das crianças, direito ambiental. E aí sim eu tenho uma concepção de cidadão. Dentro do contexto cidadão, então, eu estou falando de política pública. O cidadão é aquele que vai usufruir do direito e ele vai questionar o seu direito. A campanha da fraternidade esse ano, ela vem convidar você que está nos assistindo, ela vem convidar você a participar de política pública. Como é que eu faço isso? Você pode ser um agente político. Na verdade, todos nós somos agentes políticos na sua casa. Quando você negocia com sua mãe, com seu pai, o que a gente vai jantar hoje? Você está fazendo política. Então a gente é convidado a ser um agente político em casa, na rua. Mas se você quiser esticar um pouquinho mais, por que não ser um agente político de um cargo eletivo, se candidatar? Não é para mim. Juarez, eu não gosto de cargo político. A gente tem no município conselhos municipais, Conselho Municipal de Saúde, de Assistência Social, de Cultura, de Segurança Pública, onde quem decide é o povo, e aí o poder está na sua mão. A campanha da fraternidade é um tempo de reflexão. Esse ano você é convidado a participar de política pública. Se você está sentado e a comodidade da sua poltrona te favorece a só falar, mas a cidade não muda, a cidade não tem políticos, todos os políticos são bandidos, você está convidado a participar do meio político. Você pode ser político, como eu disse, candidatar a um cargo eletivo, você pode ser político através dos conselhos, ou você pode ser político na sua paróquia, na sua comunidade, participando da sua igreja, você vai estar sendo político. Quando você negocia
como padre, a Semana Santa, quando você organiza, ajuda a organizar a Semana Santa, você está sendo político também. Então isso é muito importante. Política pública, ela vem para a gente achar uma justa medida. Uma justa medida. Que justa medida que vai ser essa? Uma política pública, quando a gente for pensar, por exemplo, a Constituição Cidadã de 1988, ela foi construída por muitas entidades no Brasil. Pós-golpe militar de 85, terminou em 85, já começamos a pensar numa Constituição Cidadã. E o que isso tem a ver com a minha vida? A partir da Constituição de 88, a gente tem uma criação logo em seguida do Sistema Único de Saúde, um pouquinho mais do Sistema Único da Assistência Social, que te garante diversos direitos. E aí, em política pública, a gente vai tratar desigualmente os desiguais. O que você está querendo dizer com isso, Juarez? Da seguinte forma: você vai pegar, e aí na rede pública, por exemplo, vamos pensar no sistema público de saúde, que é fácil a gente visualizar. Você vai pegar, por exemplo, distribuição de medicação para diabético e hipertenso. Você fala assim, mas todo mundo tem direito, no sistema público de saúde, todo mundo tem direito. Mas quem vai usufruir da medicação de diabetes e de hipertensão? Quem tem diabetes e quem tem hipertensão. Os demais não vão usufruir. Por quê? Porque eles são desiguais, então a gente trata desigualmente os desiguais. Esse é um conceito contemporâneo de equidade. A gente está fazendo justiça, dando a quem mais precisa. Para que isso? Para a gente viver em harmonia. E a grande preocupação agora na contemporaneidade é até o que a gente está fazendo uso, rede social. Porque rede social, eu estou sentado, de novo na comodidade do meu lar, atrás de um celular, e aí eu me vejo no direito de atacar agente público, agente político, e aí eu vivo um cenário hoje de caça às bruxas, onde ruim é o outro, onde o outro ele tem sempre poder maléfico na minha vida e eu não trago a responsabilidade para o meu lado. E isso assusta muito. Vou contar um episódio para vocês que me marcou muito. Recentemente, foi um caso público. Recentemente, numa grande cidade aqui do Brasil, passou na televisão, um jovem de 16 anos de idade, ele supostamente, eu falo supostamente porque eu não trabalho na polícia, eu não trabalho no sistema judiciário, então supostamente ele foi tentar roubar um senhor que vendia balas no semáforo, 16 anos de idade. E aí, outros 2 adultos viram a cena, pegaram esse menor, levaram para uma pensão e tatuaram na testa do menor: sou ladrão e vacilão. E aí o questionamento que fica é o seguinte: isso não é justiça, isso é vingança. Isso é vingança. E vingança no coração do cristão não cabe. Se eu quero construir o reino social no coração de Jesus, vingança não tem espaço para vingança. Tem espaço para outros sentimentos, para vingança não. E aí você fala assim, mas você concorda que ele vai roubar de alguém? De maneira alguma. Ninguém quer ser roubado. Ninguém quer. Por isso, então, se ninguém quer ser roubado, a gente tem na esfera social, nas políticas públicas, um judiciário. O judiciário não funciona. Então você está convidado a participar do judiciário. Temos aqui na cidade, nas cidades de quase todo o Brasil, um Conselho Municipal de Segurança Pública, por exemplo. Você está convidado, é aberto à comunidade. Qualquer cidadão pode participar e falar, inclusive. E tem outros conselhos também que você pode participar. Então, um cristão não vai ter espaço para esse tipo de vingança. E a gente vê isso a todo momento em rede social. Ódio, propagando ódio. E o mais interessante é a gente perceber que as pessoas estão começando a usar falas bíblicas. Pega um recorte da realidade, pega outro recorte da realidade, que é um contexto bíblico, que foi escrito para aquele contexto, que tem um sentido, um significado, um direcionamento, e propagam isso como se fosse, não, isso é justiça, não, isso é vingança. Você que está nos assistindo, você sabe muito bem que isso é vingança. E aí você vai perceber o seguinte: por que quando é com o outro, vale tudo? Para os meus amigos, tudo. Para os meus não amigos, a lei. Por que eu faço desse jeito? Por que quando é o vizinho, que ele usa droga, ele é um maconheiro? E por que quando é um parente meu, ele é um dependente químico? Qual que é o critério de valor?
ética eu estou usando? É uma ética utilitarista, onde eu estou olhando para mim mesmo? Ou é uma ética universal, onde eu vou fazer o bem, vou fazer o ético, mesmo quando ninguém está me vendo? Eu estou escondido, ninguém está me vendo. Eu estou dentro do meu carro quietinho, mesmo assim eu vou fazer ética. Isso é uma ética universal. Porque se for uma ética somente utilitarista, eu vou partir para a vingança, eu vou partir para o olho por olho e dente por dente. Isso não é a fala de um cristão. Um cristão, seja ele qual denominação ele usar, mas um cristão católico é aquele que vai perdoar sim, e vai buscar justiça sim, e vai buscar direitos sim, tudo dentro de um trâmite legal, não olho por olho e dente por dente. Eu costumo dizer o seguinte, que eu, como psicólogo, com formação teórica e professor de sociologia, de filosofia, eu já apelei para tudo. Eu já apelei para o lado bom da psicologia, eu já apelei para o bom senso, para a formação cognitiva do ser humano. Eu estou percebendo que tem hora que não cola muito. Eu já apelei para o lado social também, a construção social do ser humano. Percebi também que isso não está colando tanto. Eu estou apelando agora o que mais de sério a gente tem na nossa vida, que é Deus. E aí, se eu não dou conta, por que não ficar calado? Já vai estar ajudando demais. Mensagenzinhas de WhatsApp, não sei a fonte, não divulga. Você vai te atrapalhar na vida de um punhado de gente, um punhado de irmão seu. Você não tem certeza daquilo. Mensagem de Facebook, eu recebi, mesmo que eu goste, mesmo que meu coração dispare de emoção, mesmo que eu acredite que aquilo seja verdade, verifica a fonte. Não vai partilhar, você vai te atrapalhar na vida de muita gente. Você vai te atrapalhar na vida de pessoas que às vezes é um recorte da realidade. E tem alguém perfeito? Do outro lado, tem algum irmão do outro lado aí que é perfeito? E que no dia de hoje não falhou, em momento algum, viveu como Cristo? Muito difícil. Um pouco antes de entrar aqui, conversando com o pessoal do projeto Seja Luz, e eu estava falando, porque eu tenho uma experiência também, passei um tempo de minha vida no seminário católico, e percebi que não era para mim. E aí eu tenho que tomar cuidado com as minhas falas, inclusive hoje direcionado para muita gente, que às vezes, aí a gente for pegar na teoria, o Cristo sempre, às vezes o Cristo sempre é lindo, mas às vezes o chato é o cristão. O Cristo é perfeito, mas o cristão às vezes, ele se coloca num lugar em que não tem nada a ver de Cristo. Ele se coloca no lugar do dedo, de apontar o dedo, de ser juiz a qualquer preço. Até a música tema de hoje da nossa conversa, humano demais. Jesus, quando ele se deparou com a mulher pecadora, supostamente pecadora, porque aquilo é um recorte da realidade, tem mais coisa por trás. Quando ele se deparou, quem lavou os pés dele com a lágrima? Foi a mulher, foi a pecadora. Quem enxugou os pés de Jesus? A mulher com seus cabelos. A pecadora. É a pecadora que Jesus acolheu. E aí, quando eu não dou conta, a minha limitação fala maior, eu posso fazer um exercício quaresmal. Eu não vou partilhar, eu não vou divulgar. Se eu não tenho certeza daquela informação em Facebook e não vai contribuir para o crescimento de ninguém, não divulga. Tem muitos vídeos, eu trabalho com política pública, que eu vejo que é vídeo de 5 anos atrás, por exemplo, que as pessoas colocam assim, vamos divulgar até chegar às autoridades. Na verdade, o que você está fazendo é replicando muita coisa sem perceber, está descontextualizado, e coisa que não vai fazer ninguém crescer. Não vai fazer ninguém crescer. Ao invés disso, por que a gente não faz exercício quaresmal de política pública? Vamos participar da nossa comunidade, vamos participar da nossa política pública. Se eu não dou conta da política pública, pelo menos essa quaresma eu não vou fazer mal. Eu não vou divulgar, eu vou tentar entender. Eu vou tentar entender e estudar um pouco sobre aquilo. O que está querendo dizer? E aí, se a gente for pensar até no egoísmo do ser humano, os conselhos eles têm um poder absurdo. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que Formiga ganhou uma verba hoje para construir uma creche. E aí eu coloco no conselho vários bairros para discutir para onde vai a creche. É Nossa Senhora de Lourdes? É Alvorada? É Água Vermelha? É Souza e Silva? Se você é uma pessoa eticamente cristã,
Você vai conversar com os seus pares no conselho e vai definir que o seu bairro, mesmo precisando de uma creche, o outro precisa mais. E você vai abrir mão. Isso é o que faz um cristão. Ele abre mão. A política pública não vem atrapalhar a vida de ninguém, ela vem ajudar. E quando a gente pega, separar os irmãos, trata desigualmente os desiguais. Quando você está na fila de banco, e aí um idoso tem preferência porque ele é um desigual. Né? E desigual não é no sentido de preconceito. Não tem nada de preconceito. Eu estou só favorecendo que a gente fique no mesmo nível social, para a gente viver bem em harmonia. Obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pela compreensão de vocês. Obrigado de coração, obrigado pelo convite, pessoal do Projeto Seja Luz. Continuamos em oração para todo mundo que está pedindo oração aqui via Facebook. Muito obrigado. Coloco à disposição para voltar aqui para a gente continuar conversando sobre política pública. Meu irmão, minha irmã, vamos participar da vida pública? Não fique escondido atrás da sua casa, atrás do seu Facebook. Vamos participar da vida pública. Vai às reuniões da Câmara Municipal, vai às reuniões do Conselho Municipal, vai às reuniões da sua associação de bairro, da sua pastoral. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pude ver. Aquela mulher na multidão que já contentada acreditou que a vida havia o que fazer, que ainda restava algum valor. E ao se perder em seu lugar, sendo a filha de você, assim fizesse a vida retornar aos olhos dela. E quem antes condenava se percebe pecador. Meu amor desconcertante, força que conserva o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não espero do meu lado. Muito obrigado, Clarice. Belas palavras. Bela ideia de motivação agora pra gente, para esse período de quaresmal, né? Pra gente fazer bem ao próximo, para essa questão da caridade, né? Clarice trouxe belas palavras nesse tema e quero mais uma vez colocar em oração, né, a todas essas pessoas, a Aparecida, a Valquíria, a Donizete, a Juliana, a do Carmo, a Jussara, a Vanessa Luiza, Eliana, o Maiton, a Maria Lúcia, a Tatiane, o Flávio, a Maria Lúcia, a Juliana. Todas as pessoas estão nos acompanhando, mandaram seus recados, né? Eu quero agradecer a participação de vocês e quero compartilhar com vocês que as suas orações, os seus pedidos vão ser rezados. A gente vai rezar, né, no final por todos os seus pedidos. E agora eu quero convidar. Quem ficou com o São Miguel? Eu? Você, Wester? Sim. Vem cá, Wester, então. Show. Então, pessoal, sempre uma honra a gente tem, né, esse costume de passar o nosso padroeiro São Miguel Arcanjo. E hoje, né, eu queria entregar para uma pessoa muito especial, como todos aqui são especiais, né? A gente coloca São Miguel na casa de cada um toda semana, para que a gente possa rezar, pelo Seja Luz, para que possa trazer, né, um sinal de bênção na casa de cada um. Quero entregar para minha amiga Nayara. Então, que Deus possa abençoar a sua casa, viu, Nayara? Hoje e sempre.
você também receba o São Miguel na sua casa como intercessor, né, um anjo que cuida das nossas vidas, das nossas batalhas. Né? Amém. Já quero. Quer fazer um discurso? Não, obrigada. Gente, eu quero convidar todos então para a gente ficar. A gente vai fazer a consagração da Nossa Senhora. E eu quero que você que está aí nos acompanhando, que fez o pedido de oração, então que pense nessa oração que você fez hoje, né? Nos pedidos de orações que as pessoas te passaram, as pessoas fizeram, mano, reza pra mim, sempre tem essa. Então lembre dessa pessoa e lembre desse momento, coloca nesse momento esse pedido de oração. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção. Mais uma vez eu quero agradecer a parceria, né, a Top 37, que fornece a internet aqui pra gente. Top 37, vocês são top. Obrigado pela participação aqui com a gente. A nossa aliança está sendo muito útil, levando luz na vida na casa de muitas pessoas. Então vamos encerrar agora. Antes da gente encerrar, eu queria saber por onde anda Iácara. Iácara, dê notícias. Iácara, sentimos sua falta. Iácara, dê notícias. Manda um oi pra gente. Eu mandei mensagem. Pode ser nos comentários da transmissão. Manda seu pedido de oração lá, Iácara. Às vezes você tá com dificuldade. Tá bom? Que Deus Isso você. aí, gente. Todo mundo. Mari,